3, 2, 1. Olá, eu sou a Raquel, sou licencianda em Ciências Biológicas e hoje eu vou estar falando um pouco sobre as organelas celulares ou organelas citoplasmáticas. Basicamente, as organelas são como compartimentos, elas são formadas de diferentes moléculas e exercem diferentes funções para o bom funcionamento da célula. Existem divergências sobre o conceito de organela. Há autores que só consideram organelas aquelas estruturas celulares circundadas, por uma membrana, enquanto há outros autores que consideram qualquer estrutura com uma função bem delimitada como organela. Para que a gente consiga entender a função e a estrutura de uma célula por completo, nós vamos estudar as principais organelas, sejam elas membranosas ou não membranosas. Bom, essas são as organelas que nós vamos estudar nessa aula e eu vou falar de cada uma especificamente. Bom, esse é o nosso ribossomo. Nós encontramos os ribossomos tanto nas células eucarióticas quanto nas células procarióticas. Inclusive, temos uma aula falando sobre esses dois tipos básicos de célula. E a principal função do ribossomo é a síntese proteica. Nós também temos uma aula exclusivamente sobre a síntese proteica. E basicamente é no ribossomo, onde a gente consegue observar aqui a junção dos aminoácidos que vão formar uma proteína, uma enzima. E aqui a gente consegue ver o nosso RNA mensageiro, que vai ser lido para a formação dessa proteína. A gente encontra ribossomos, por exemplo, nas células eucarióticas animais, tanto disperso no citoplasma, quanto aderido à parede do retículo endoplasmático glanuroso. E o destino dessas proteínas e enzimas produzidas vai ser diferente de acordo com a região que a gente encontra o ribossomo. Aqui nós temos o nosso retículo endoplasmático rugoso ou glanuroso, que vai levar esse nome por ter os ribossomos aderidos à sua parede, como eu disse. E aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, que fica juntinho do glanuroso. O retículo endoplasmático rugoso, nele é onde a gente vai ter a síntese das proteínas, por conta dos nossos ribossomos, e as proteínas e enzimas que são produzidas aqui geralmente são mandadas para fora da célula, num processo que envolve outra organela, que a gente vai ver mais para frente. Enquanto no retículo endoplasmático liso, a gente vai ter a síntese de lipídios, E além dessa função, a gente tem também com o retículo endoplasmático liso a desintoxicação das células, por exemplo, quando há ingestão de álcool. E esse álcool pode fazer mal ao organismo, mal às células. Então a gente precisa metabolizar esse álcool. Então esse processo vai ocorrer aqui no retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso de células hepáticas e células do sistema suprarrenal são mais bem desenvolvidos, em relação ao retículo endoplasmático liso de células de outros órgãos. Aqui nós temos o lisossomo. O lisossomo vai ter tamanhos diferentes dentro de uma mesma célula e a sua principal função é a digestão celular. Então, dentro do lisossomo nós encontramos enzimas digestivas, que são aquelas enzimas, uma das enzimas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. E além dessas enzimas, nós temos substâncias ácidas e o ácido clorídrico, que também é encontrado no nosso estômago no processo de digestão. Basicamente, digamos que uma partícula entra na célula e ela é indesejada, pode causar algum mal a essa célula. A gente vai ter a ação do lisossomo, que vai digerir essa partícula, e o produto dessa digestão vai ser expulso da célula
num processo de exocitose, que está lá sendo mais especificado na aula de transportes. E então o lisossomo vai fazer esse processo para a gente, né? O processo de digestão celular. Esse é o nosso complexo de Golgi, ele também é conhecido como correios da célula. Basicamente ele é formado por essas vesículas, né, achatadinhas, e essas mais circulares que parecem sair, né, da vesícula mais achatadinha, e a formação dos lisossomos está atrelada ao nosso complexo de Golgi. A principal função, né, as principais funções, na verdade, do complexo de Golgi é receber, né, aquelas moléculas que vão ser sintetizadas nas células, modificá-las quando necessário e enviá-las para fora da célula. Esse é o perixissomo, ele tem como uma das suas funções a quebra da água oxigenada, que assim como o álcool, os medicamentos, podem fazer mal, né, à célula, ao nosso organismo, e ele faz essa quebra através da enzima catalase. Além disso, o perixissoma forma a bainha de mielina, que a gente encontra lá nas nossas células nervosas, nos neurônios. É uma camada de tecido adiposo que protege essas células, e quando a gente tem um dano nessa bainha de mielina, a capacidade de receber e enviar mensagens do sistema nervoso fica comprometida. Além disso, o perixissoma tem uma origem muito semelhante à das mitocôndrias pelo processo de endossimbiose. Essa é a mitocôndria, ela é uma organela membranosa, tendo duas unidades de membrana, essa aqui que a gente vê no exterior e essa interna. Nós temos uma aula para falar mais especificamente das funções da mitocôndria, mas basicamente a mitocôndria libera a energia das moléculas de ácido graxos e glicose, e além disso ela produz ATP, que vai ser utilizado em diferentes atividades, além de estar relacionada a outros processos do metabolismo. Bom, esse é um vacúolo, existem diferentes tipos de vacúolo. Esse é um vacúolo de suco celular encontrado nas células eucarióticas vegetais, mas existem os vacúolos digestivos que a gente encontra nas células eucarióticas animais, e os vacúolos contráteis que a gente encontra em protozoários, por exemplo, né? Lá nos protozoários ele faz a eliminação do excesso de água nesses organismos. O vacúolo de suco celular, né, encontrado na célula vegetal, ele vai fazer o armazenamento de substâncias e ele também vai fazer a regulação osmótica nessas células. Lembrando que lá na aula de transportes, esse processo vai ser mais bem estudado, né, mais bem especificado. E aí nós temos os plastos. Existem também diferentes tipos de plastos. Eles também são chamados de plastídeos e vão ser encontrados nas células vegetais. Também tem duas unidades de membrana. E aqui a gente tem como exemplo o nosso cloroplasto, que vai carregar, né, como seu pigmento a clorofila, que é o principal pigmento fotossintético, né, onde a gente vai ter o processo de fotossíntese para produção de moléculas orgânicas nas plantas. E por fim, nós temos aqui o centríolo. O centríolo vai ser importante nos processos de divisão celular, onde ele vai liberar os fusos meióticos e mitóticos ali no processo de anáfase, né, onde a gente tem a divisão ou das cromátides ou dos cromossomos, dependendo do tipo de divisão celular. E ele também está associado à formação dos cílios e dos flagelos, que são estruturas de locomoção nos organismos procarióticos. Bom, é isso. Não deixem de assistir às aulas dos conteúdos citados ao longo da aula. A próxima aula é de síntese proteica, não deixem de assistir essa também. E muito obrigada pela atenção.